JJ, o milagre visto por 50.000 pessoas. Nossa Senhora já tinha aparecido outras 5 vezes para eles. Mas ela prometeu que na última aparição ela faria um milagre. Eu estive em Fátima. Quando eu era adolescente, eu conheci pessoas que viram o sol dançar no céu. Foi publicado no jornal que o sol dançou no céu e as previsões que aconteceram, inclusive a guerra terminaria em poucos meses, né? Foi um milagre que todo mundo viu. Você acredita em milagres? Sim. Acontecimentos extraordinários que não possuem explicações Deus, o nosso Salvador. No decorrer da história, esses eventos ocorreram diversas vezes. Mesmo depois da morte de Jesus Cristo. Muitas vezes. É o espírito Muitos dele, céticos né? dizem que esses, na verdade, Por aí. não passam de Resolvendo fantasia tragédias. religiosa, e que eles não acontecem mais nos dias de hoje, pois existem câmeras para desmenti-los. Porém, e se eu te dissesse que um dos milagres mais incríveis da história não ocorreu há muito tempo atrás? E até mesmo foi documentado pelos jornalistas da época. E melhor ainda, teve como testemunho mais de 5. Qual é a Primeira, Segunda ou Guerra Mundial? Você está Que é essa aí? a história de um dos eventos mais extraordinários que a humanidade já presenciou. Senhoras e senhores, eu vos apresento o Milagre do Sol. Esse nunca vi, não. Esse milagre do sol, não. 1917. O mundo estava imerso em um dos períodos mais sombrios da história. A Primeira Guerra Mundial, que já havia avançado para o seu 3º ano. A Europa enfrentava uma devastação sem precedentes. E a Igreja Católica, graves crises, perseguições e desafios políticos em várias partes do mundo. Em Portugal, a igreja foi marginalizada e perseguida, e muitos líderes religiosos temiam que o catolicismo fosse completamente erradicado do país. A Rússia passava pela Revolução Russa, com a ascensão Oh, meu do regime Deus. comunista sob a liderança de Vladimir Lenin e mais Desculpa tarde, aí. Joseph Stalin. O regime comunista soviético era explicitamente ateu e via a religião como uma ameaça ao Estado. Em meio a esse cenário caótico, 3 crianças Se lascou. caminhavam no campo como em qualquer outro dia. Lúcia, Francisco e Jacinta eram pastores. Cuidavam de ovelhas nas colinas de Fátima, um lugar isolado da estação. Meu engoliu Deus, o que resto é da Europa. isso? A Primeira Guerra Mundial rugia em terras distantes, mas ali, no silêncio do campo, essas crianças não podiam imaginar que estavam prestes a se tornar o centro de um evento extraordinário. Era maio de 1917, quando uma Ah, tá, luz pensando que é intensa anúncio. no horizonte interrompeu Eu pensando que é a anúncio. da manhã. As crianças olharam para o céu, confusas e ao mesmo tempo atraídas por algo maior do que elas mesmas. O que apareceu diante delas foi uma figura luminosa, e não demorou muito para as crianças perceberem que aquela era ninguém mais, ninguém menos do que Maria, mãe de Jesus, que se apresentou como Nossa Senhora. Ela trouxe uma mensagem de fé, penitência e, sobretudo, prometeu que em outubro aconteceria um grande milagre para que todos acreditassem. Qualquer adulto pensaria que essas crianças estavam... Tô sem palavras Mas aqui. se fosse verdade, outubro a revelaria, pois segundo as crianças, aconteceria um evento gigantesco e milagroso. Nos meses seguintes, as aparições se repetiram. Maria havia pedido orações, premeditando o fim da guerra, e ainda mostrou visões para as crianças. Ela disse: "Vocês viram o inferno, No, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para os salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração."
Maria faz uma advertência específica sobre a Rússia, referindo-se a seus erros, que foram interpretados como o avanço do comunismo e do ateísmo promovido pelo regime soviético. A consagração da Rússia ao Imaculado Coração é vista como um meio de impedir esses males de se espalharem pelo mundo. Maria também nos pediu oração diária e, por fim, deixou a famosa mensagem: em outubro, realizarei um milagre para que todos possam acreditar. Nos meses seguintes, as aparições se repetiram e rumores começaram a se espalhar. A pequena aldeia de Fátima, antes desconhecida, começou a atrair multidões de curiosos e devotos. Incrível. O governo republicano, por outro lado, olhava com desconfiança, Incrível. temendo que aquilo fosse uma forma de reacender a fé católica que eles tanto tentavam sufocar. Mesmo assim, É 5 minutos e 50 mais e mais pessoas 5 faziam segundos caminho aqui. até Fátima, em busca de algo o que vídeo. pudesse aliviar Agora é o 6 sofrimento minutos e agora. trazer esperança E 3 em tempos segundos. tão sombrios. Foi então que o dia tão esperado chegou, 13 de outubro de 1917. Nossa, chegou o dia, chegou o dia. Milhares de pessoas se reuniram naqueles campos onde Maria teria aparecido, mas havia um pequeno problema. O céu estava carregado de nuvens e a chuva castigava a terra. Mas isso não afastou as pessoas que se reuniram naqueles campos. Nossa, chuva é sinistra. Para testemunhar o milagre Vez quanto? de jornalistas a céticos. Não sei nem o que dizer dieta aqui. Impossível. O tempo passou e aparentemente aquelas crianças estavam mentindo. Algumas pessoas Nossa. estavam até mesmo se retirando do local, quando de repente a chuva cessou. As nuvens começaram a se abrir e o sol apareceu, mas não como de costume. Na verdade, 7 minutos, pessoal, começou 7 a minutos. girar, a pulsar e dançar no céu, emitindo raios de luz que mudavam de cor. Eu não sei porque eu tô falando. Eu não sei porque eu tô falando a duração do vídeo, mas. Aterrorizador. O sol parecia se aproximar da terra, trazendo medo e pânico. Mesmo com a lama no chão, muitos caíram de joelhos pedindo perdão. Outros gritavam, pensando que o fim do mundo havia chegado. O evento saiu na capa dos jornais de todo o mundo, Evento do mostrando século. as multidões que ali estavam reunidas. Parece uma pintura religiosa, mas aconteceu de verdade. Infelizmente, as câmeras da época não tinham a tecnologia necessária para capturar fotos, e quem dirá vídeos do céu, pois a luz do sol tornava as gravações muito claras e não dava para enxergar basicamente nada quando apontava para o céu. Mas com certeza foi um evento majestoso e até mesmo os jornalistas que não eram religiosos estavam lá e comprovaram que o sol havia se mexido de uma forma estranha. Os céticos, porém, não acreditaram nessa história e deram várias explicações para o evento. Uma das teorias céticas mais comuns é que o que as pessoas viram no céu foi resultado de um fenômeno óptico natural, como alucinações coletivas causadas pela observação prolongada do Sol ou efeitos de difração de luz na atmosfera. Mas o que não bate com essa explicação é que todos viram o Sol parar de repente, como se fosse um fenômeno grupal e não individual. Ou seja, ele estava aumentando, diminuindo e parou para todos ao mesmo tempo. Ele voltou ao normal para o grupo e não como se fosse a perspectiva de um indivíduo que estava alucinando. Outra explicação cética se fazia no poder da sugestão coletiva. Sinistro, São Paulo. Psicologia de massa. O contexto Como eu falei, pessoal, eu tô sem palavras aqui. feito por Nossa Senhora às crianças. Só tô reagindo, falou com vocês. Falou com vocês aqui. Essa expectativa compartilhada pode ter criado uma susceptibilidade a experiências visionárias, Oh, o bichinho ali. visuais e comuns. Em outras palavras, muitas pessoas poderiam ter sido influenciadas pelas emoções do momento, pela fé e pela sugestão de outros que acreditavam ter visto algo no céu. Mas, sinceramente, é difícil acreditar na parte cética.
A quantidade de testemunhas Pessoal, então esse foi o vídeo. características mais Milagres, pessoal, milagres existem. É muito incrível. Então, pessoal, fui, tá acabando.